Precisamos tornar a paz não verbal, mas efetiva para todos os angolanos. Todos sintam que Angola é a terra abençoada por Deus e terra para se viver. Por isso, urgente se nos torna perceber e implementar que a verdadeira paz passa por se considerar que todos os angolanos são iguais. Não existem angolanos filhos enteados e angolanos filhos legítimos. Angolanos da primeira classe ou angolanos da segunda classe, como às vezes se ouve da parte de alguns pouco esclarecidos que Angola tem donos. Tal expressão, há os que mostram que são donos de Angola e há os que entendem que Angola tem donos, é atentado à paz. Por isso, uma paz efetiva e real passa pela promoção de acesso em igualdade de todos a um ensino de qualidade, a uma saúde realmente de qualidade, a uma oportunidade de emprego com vias claras e sérias, sem que algum tenha oportunidades herdadas e outro na escuridão sem caminho nem luz. Passa pela partilha igual e clara de riquezas nacionais, em que não haja os que nasçam na abundância e outros a herdarem pobreza desde o código do DNA, o que implicará que a paz não será só o calar das armas, mas uma obra de justiça, uma justiça que tem como fundamento a mais íntima dignidade da pessoa humana com todos os seus direitos, anseios e esperanças. Nesta celebração da paz, precisamos de fazer uma leitura crítica da história, que consiste em ler os acontecimentos com objetividade, realismo e veracidade, e não inventar acontecimentos nem ignorar o que aconteceu. A história tende a ser objetiva e não conveniente nem interesseira. Uma história de Angola e dos angolanos, e não de uma região de Angola e de um grupinho. Pois que nos grandes acontecimentos faz-se a riqueza de um povo e patrimônio da humanidade. Não podemos empobrecer a história da nação por causa de uma política exclusivista e sectária. Os acontecimentos históricos não podem ser propriedade de alguns e outros ignorados como nunca tivessem existido. Isto pode ser ingratidão a Deus, Senhor do tempo e da história, que muitas vezes nos falou através de tantos homens e tantas mulheres. Aos partidos políticos, em nome de Deus, nesta comemoração dos 12 anos do processo de paz, uma palavra. Tendes o dever de educar as gerações novas no espírito de amor à pátria e não procurar sobrepujar as ideologias políticas em detrimento da nação. Temos de ser levados a amar a pátria angolana, no respeito a cada pessoa humana que perfaz o cume de toda a riqueza que a nação tem. Os angolanos têm de interiorizar os reais e efetivos valores patrióticos, levando em si o lema de que nada e ninguém nos poderá separar do amor a esta terra que Deus nos deu, Angola. Não podemos trair a nossa nação. A dignificação da paz passa pelo supremo respeito da vida da pessoa humana. Não pode haver nenhuma razão que justifique o atentado à vida de ninguém. E pelo respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, no mais íntimo possível, a morte de qualquer angolano tem de se constituir em dor de todos os angolanos. É vergonhoso, injusto, desumano que haja mortes que mereçam festas de abrir champanhes e outras que imponham lutos a todos e tudo. Temos de saber que todos somos filhos desta pátria e Deus nos deu a única terra que se chama Angola. Tem de haver espaço para todos, em liberdade, solidariedade, justiça, amor acima de tudo e perdão mútuo entre os angolanos. Por nosso ódio, não podemos criar mais guerras de talas, guerras de torturas psicológicas, guerras de feitiçarias, guerras de amedrontamento, guerras de vinganças e invejas, guerras de perseguições e superstições, de provocar dor nos outros que muitas vezes são inocentes. Mas a felicidade dos outros deve ser a nossa também. É isto que Deus quer. Os jovens têm de ter a responsabilidade acrescida para com o futuro. O estudo tem de ser não como um negócio para se ter um maior pão, mas tem de preparar homens próprios,
verdadeiros, amantes da pátria e lutam para o seu desenvolvimento, pois que de Deus recebemos a missão de cooperar na obra da criação. Os mais velhos tendem a inserir o jovem na experiência da vida, que não encontrem só a felicidade da paz no copo da cerveja e no barulho da música ou do desporto. Nem sejam promotores de crimes hediondos por falta de ocupação e por queda em desesperos. No dizer do Papa Francisco, os jovens são a janela onde o futuro penetra na humanidade. Não é justo que os reformados nas suas terras, aqui em Angola, retirem os julgados jovens no trabalho. Parece-nos que é atentado à paz que os vizinhos ocupem o lugar à mesa dos filhos e os filhos fiquem fora. Que futuro havemos de deixar para as gerações vindouras? O que hão de herdar? As nossas dívidas sem recursos? Se não gerirmos bem o presente, o futuro não nos há de perdoar. Cada um de nós tem de ter responsabilidade de deixar Angola em condições melhores. Não uma Angola invadida e imbuída em dívida, nem Angola dividida por ódio, vingança e invejas, mas uma Angola que seja um só povo e uma só nação, feliz, próspera e aberta para um futuro sorridente, como o quer Deus. Seria bom que as gerações vindouras viessem a dizer: valeu apenas a geração passada. Isto exige de nós uma ética de lutar para o bem comum e não uma ética de individualismo exagerado, que pode nos levar a personalizar os recursos da nação, deixando-a mais pobre, desesperada e frustrada nos seus filhos. Tal atitude configura um pecado grave. A paz tem de ser vivida com realismo, de que Angola não é só dos ricos, nela estão também os pobres. Nem os ricos representam Angola, nem os pobres a representam, pois que se nós apresentamos só os ricos como sendo Angola real, implicitamente estaremos a dizer que quem é pobre não é angolano. Isto é luta de erradicar os pobres e não a pobreza. É grave. Se sentimos vergonha de ver os pobres em Angola, tem de se lutar contra a pobreza e não contra os pobres. Angola não é só a casa bem pintada de cimento e telhas, mas é também Angola de adobes, pau a pique e capim. Não se pode nem ignorar nem marginalizar os angolanos que vivem como vivem. Angola não é só as picadas e buracos, mas também Angola do asfalto e betão armado. Cada um em condições em que se encontra é angolano e merece a vida melhor para que sinta os efeitos da paz. O respeito pelas leis deve ser o dever de todos, pois que o cumprimento das leis que respondem aos anseios do povo na sua totalidade é a garantia da paz. Aliás, Deus é ordem e não desordem. O Estado formado do povo elabora leis a partir da vida concreta do seu povo. Ele mesmo cumpre as leis e as faz a cumprir por todos, os meios honestos e efetivos, com independência e respeito. Os Estados tiranos e déspotas impõem leis aos seus cidadãos e eles mesmos não a cumprem. Dizia Jean-Jacques Rousseau na sua obra O Contrato Social. Angola tem de ser um Estado democrático e de direito, como consta na nossa Carta Magna, onde todos se revejam nas leis justas e encontrem a vontade comum nas leis que satisfazem a dimensão concreta da alma mais profunda do povo angolano. Os que vêm em Angola têm de nos encontrar organizados. Angola, a terra que nos foi dada por Deus, não pode ser uma terra onde quem quer ter aula de desordem encontra academia. Não. Tem de ser uma Angola com dignidade e que mereça respeito que lhe é devido. Temos de ter consciência de trabalhar bem e melhor. O desenvolvimento de Angola tem de ter grandemente a marca da mão dos angolanos. Não é justo que até empurrar o carro de mão temos de chamar puro. As escolas têm de ter consciência de formar pessoas com personalidade credível. Os professores têm de dominar a língua em que são transmitidos os conteúdos. Não se improvisa a educação por conveniência nem compensações. Precisamos de ouvir a todos os angolanos,
Nenhuma ideia pode ser desprezada nem sufocada. Aliás, dizia Hegel, e retomado por Marx, que a luta dos contrários leva ao desenvolvimento. Não é justo, nem é pacífico, que se prima por uma política de marginalização, de flagelamento psicológico, de uma humilhação para com aqueles que pensam diferentes. O ideal é ouvi-los, dar-lhes razão naquilo que merecem e orientá-los naquilo que estiverem desviados. Aliás, a paz real passa por um diálogo sério e franco, sem dominação, nem subordinação, nem manipulação. A comunicação social tem de ser denotada de veracidade e objetividade, e não por conveniência de vária ordem. O povo angolano tem o direito de saber a verdade que deve saber. Por isso a lógica do contraditório é um dos processos para a estabilização da paz. Os 12 anos da paz devem nos meter no caminho certo, onde Deus nos quer. As famílias angolanas sintam a alegria de ser angolanos. Que os doentes encontrem alívio, os trabalhadores honestos se dediquem cada vez mais, os pobres encontrem espaço na grande mesa dos angolanos. Só assim gritaremos: Angola está em paz, bendito seja Deus, que o Senhor abençoe a nossa pátria. Guarde todos aqueles que se dedicam para que ela seja melhor. Abençoe os doentes e os que cuidam deles. A todos vós, em nome de Deus, manifestamos-vos o grande amor que vos temos uns aos outros, como Deus nos ensinou. Construamos a paz onde queira que nos encontramos. Deus seja louvado para sempre. Amém.